Quando Greg imaginou a chegada do apocalipse zumbi, que para ele seria apenas uma questão de tempo, ele viu isso como uma chance, a de se tornar o herói que ele tanto desejava ser. Ele havia reunido todas as ferramentas e provisões de que precisaria. Havia pesquisado e aprendido todas as habilidades de sobrevivência necessárias para superar as dificuldades que o mundo destruído lhe imporia. E até mesmo praticado seus golpes de facão em vários melões e cabaças, até não ter dúvidas de que conseguiria abater os mortos-vivos rapidamente. Ele até montou uma roupa tática, que, em suas próprias palavras, era super legal. E se deleitava com a ideia de que as pessoas recorreriam a ele em busca de soluções e proteção. A imagem em sua cabeça era gloriosa. Ele se imaginava em pé no capô de um carro, enquanto o sangue pingava de seu facão, e uma jovem atraente seminua estava agarrada ao seu lado, enquanto dezenas de mortos-vivos jaziam derrotados diante dele, sobrepostos em montes. Homens com o dobro do seu tamanho viriam até ele em busca de ajuda. E ele seria um líder justo e respeitado, conduzindo aos amedrontados, perdidos e desavisados para uma nova era. Ele protegeria os fracos e inocentes enquanto derrotaria homens malignos e egoístas que buscavam se estabelecer como tiranos nesse novo mundo. Sim, Greg tinha certeza de que tudo que ele precisava para demonstrar o seu valor ao mundo era que a maior parte da população humana morresse e se transformasse em zumbis lentos e cambaleantes. Claro, visões de heroísmo estavam longe de seus pensamentos quando ele foi internado no hospital, 2 dias atrás, com uma nova e virulenta cepa de gripe que estava varrendo o país. Na verdade, todos os pensamentos e sinais vitais de Greg pararam há cerca de 30 minutos. Os sonhos idiotas e irrealistas de Greg de se tornar um herói foram frustrados, mas suas visões do mundo vindouro não estavam muito longe da realidade. De repente, seus olhos se abriram e ele se sentou na cama e proferiu uma bela imitação de um gutural. Um enfermeiro chocado que estava abrindo um saco para cadáveres correu para o seu lado. Ele agarrou o jovem e arrancou um grande pedaço do seu braço. Enquanto puxava o enfermeiro que estava aos berros para a cama e continuava a comê-lo, literalmente, gritos irromperam em outra parte da enfermaria. Ele perdeu o interesse no enfermeiro assim que os espasmos cessaram e foi para o corredor, perseguir uma das muitas pessoas que passavam correndo pela porta do seu quarto. Mas 2 pacientes com o mesmo objetivo passaram arrastando os pés quando ele entrou no corredor. Ele cambaleou e entrou em formação com eles. E assim, Greg começou a sua nova vida, como um cadáver faminto por carne. O destino não é uma merda? Item número SCP-001. Classe do objeto: desnecessária. Procedimentos especiais de contenção: SCP-001 não precisa ser contido. Em caso da ocorrência de SCP-001, todo o pessoal, incluindo os de classe D, será dispensado com honra e poderá fazer o que quiser com o seu tempo restante. Todos os SCPs inteligentes e não agressivos serão liberados. Quaisquer outros SCPs que possam ter suas habilidades desativadas também o serão.
Todos os locais restantes da fundação serão administradas pelos sistemas AIAD, instâncias especificamente criadas de SCP-514 serão lançadas globalmente. Descrição: SCP-001 se refere a um evento ocorrido pouco antes da extinção de toda a vida na Terra. Embora SCP-001 ainda não tenha ocorrido, ele foi descoberto por meio de várias informações coletadas de fundações extra-universais e outros grupos semelhantes. Consulte o documento anexo 001-A para obter uma lista dessas comunicações. É importante frisar que SCP-001 não é a causa do cenário apocalíptico, mas apenas uma resposta pré-ocorrência a ele. SCP-001 é, de acordo com registros, distintamente reconhecido por certas características chaves. Durante um evento SCP-001, irá-se observar o surgimento e o florescimento espontâneo de flores em cerca de 90% da superfície terrestre viável do planeta. Essas flores são universalmente chamadas de vibrantes, brilhantes, belas ou termos semelhantes. O tempo irá melhorar globalmente, com uma temperatura ambiente reconhecidamente confortável para a maioria da população. A poluição do ar também diminuirá. Durante um evento SCP-001, a população global tomará conhecimento do destino da Terra e de sua inevitabilidade. A violência também será drasticamente reduzida. SCP-001 ocorrerá exatamente 24 horas antes da morte de toda a vida no planeta. Acordei tranquilo naquele dia. Assim que minha mãe gritou da escada, eu já estava de pé. Peguei minhas roupas, tomei banho e fiz a minha rotina matinal. Desci as escadas e fui para a cozinha, onde minhas duas irmãs e meu irmãozinho estavam tomando seu café da manhã. Eles me olharam com o mesmo olhar impassível que eu possuía, e eu assenti, como se eu estivesse respondendo a eles. Eu sabia que eles sabiam. Eles também tiveram o mesmo sonho. Minha mãe perguntou por que nós estávamos tão quietos, mas nós apenas balançamos a cabeça como se não fosse nada. Mais tarde, nós nos dirigíamos para a escola e nossa mãe comentou sobre os 3 buracos amarelo claros no céu. Eles estavam lá há semanas. Apareceram da noite para o dia e podiam ser vistos em todo o planeta. E todos tinham as suas teorias sobre o que eram. Alguns pensaram que era um sinal de Deus. Outros pensaram que era um buraco na camada de ozônio. Talvez estivessem certos, mas ninguém sabia. Mas as crianças sabiam o que aquilo fazia. Aquilo causava o fim. Enquanto o carro seguia, nós vimos crianças e adolescentes, todos com o mesmo olhar impassível. Todos eles tiveram um sonho, e todos sabiam. Cheguei primeiro à minha escola, pois a minha era a primeira parada. Saí do carro e acenei para eles enquanto iam embora. Esta seria a última vez que eu os veria. Segui pela entrada até o pátio da escola, e esperando para entrar. O pátio geralmente estava meio barulhento a essa hora, mas agora estava completamente silencioso. Estava frio, mas nenhum de nós se importou. Ninguém disse uma palavra, pois nada mais precisava ser dito. Todos nós sabíamos o que cada um de nós estava pensando.
Nós sabíamos o que todas as crianças menores de 17 anos estavam pensando naquele dia. Uma parte da nossa mente ainda não havia sido corrompida de alguma forma, e isso nos permitiu ter o sonho. Não contamos a ninguém, nem aos nossos pais, tias, tios, avós ou qualquer pessoa com mais de 17 anos. Só nós, as crianças, sabíamos. Na hora de entrar, foi exatamente isso que nós fizemos. Entramos em filas organizadas. E, para ser honesto, foi a primeira vez na vida. Nossos professores nos encaravam, espantados, enquanto entrávamos silenciosamente em nossas salas de aula e nos sentávamos. Fizemos nossas tarefas como nos mandavam, embora não houvesse realmente um propósito para isso, já que não importaria mais. Nada mais importava. Às 11h45, todos os alunos se entreolharam. Todos concordamos silenciosamente com a cabeça e, apesar dos protestos dos professores, nós saímos da escola unidos, em direção ao pátio. Nós ficamos em silêncio olhando para o céu. Nada ainda havia mudado, mas logo mudaria. Alguns que se importavam se abraçaram, e aqueles que se gostavam, ou se alguém tinha uma queda por alguém, se beijaram. Para minha surpresa, eu fui beijado. Eu não sabia o nome dela, e acho que nunca a tinha visto antes. Ela deu um pequeno e triste sorriso e segurou as minhas duas mãos. Coloquei o mesmo sorriso no meu rosto e todos nós olhamos para o céu quase em uníssono. Os 3 buracos amarelos brilharam. Uma luz branca irrompeu do centro e, logo, tudo ficou branco. Ouviam-se os gritos dos adultos, mas não os das crianças. As crianças não estavam assustadas, porque as crianças já sabiam.